Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Doc Imaginário, onde misturamos imaginação com um toque de documentário. Aqui, a gente combina fatos com possibilidades para explorar linhas do tempo alternativas e imaginar como nosso mundo poderia ter sido. Nessa primeira viagem, vamos explorar uma linha do tempo onde metade da humanidade foi vítima da peste negra na Idade Média. Então, se acomode na cadeira, sofá ou cama e vamos explorar juntos essa realidade alternativa. Em meados do século XIV, um inimigo invisível atravessou os continentes com uma fúria jamais vista. A peste negra, como ficou conhecida, foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Estima-se que ela tenha matado entre 75 e 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, e só na Europa, cerca de um terço da população desapareceu em questão de anos. A doença começou a se espalhar por volta de 1346, provavelmente vinda da Ásia Central através das rotas comerciais da Rota da Seda. Quando chegou à Europa, por meio dos navios que aportavam na Sicília, o caos então se instaurou. A peste negra era causada pela bactéria Yersinia pestis, geralmente transmitida por pulgas que viviam nos ratos. Mas ela também podia se espalhar por vias aéreas, como uma versão medieval e brutal de um vírus respiratório. Os sintomas eram horríveis: febres altas, vômitos, dores excruciantes e principalmente as temidas bolhas negras nos linfônodos, os bubões que davam nome à doença. As cidades densamente povoadas e com péssimas condições de higiene viraram verdadeiros infernos. Médicos usavam máscaras de bicos de pássaro recheados de ervas aromáticas, na esperança de se proteger do ar podre, já que ninguém compreendia a verdadeira origem da doença. O medo se espalhou tão rápido quanto a peste. Famílias inteiras desapareceram. As pessoas pararam de enterrar os mortos. Corpos se acumulavam nas ruas e a fé, para muitos, foi abalada. Para outros, se transformou em fanatismo. A Europa parou. Campos ficaram sem cultivo. Comércios fecharam, governos colapsaram, foi um evento que rasgou a história ao meio. Mas, e se tivesse sido ainda pior? E se ao invés de um terço, a peste tivesse levado metade da humanidade? É isso que vamos explorar agora. Historicamente, a peste negra matou cerca de 30 a 35% da população da Europa entre os anos de 1347 e 1351. Em algumas regiões, como a Itália e a França, esse número chegou a 50%, mas em escala global, o impacto total foi de aproximadamente um terço da humanidade da época. Agora, imagine o seguinte cenário alternativo. E se esse número saltasse para 50% no mundo inteiro? Estamos falando de mais de 200 milhões de mortos em uma população mundial que mal ultrapassava os 450 milhões de pessoas. Seria o equivalente a perder a cada segunda pessoa que você conhece, um planeta em estado de luto e com metade da sua força vital desaparecida. Esse impacto não seria apenas numérico, seria cultural, psicológico, geográfico e até espiritual. Cidades inteiras deixariam de existir, línguas desapareceriam por completo, tribos, clãs, famílias inteiras seriam extintas. E mais do que isso, com uma redução tão brutal às estruturas básicas da sociedade, agricultura, exército, religião, comércio, todas entrariam em colapso absoluto. Em vez de recuperação pós-pandemia, o mundo mergulharia em um vazio demográfico que levaria séculos para se recompor. É possível até imaginar regiões inteiras se transformando em selvas abandonadas, como se a humanidade tivesse começado um apocalipse silencioso e invisível. E nesse novo mundo, quem sobreviveria, governaria. Uma realidade onde sobrevivência vale mais que linhagem, onde o saber prático supera os títulos nobres. Mas isso é apenas o começo da transformação. Vamos ver como o colapso imediato poderia redefinir a economia, a religião e o poder mundial. Imagine caminhar por uma cidade medieval e ouvir apenas o som do vento, as portas abertas, as casas vazias, poços abandonados, igrejas sem fiéis,
o cheiro da morte impregnando as pedras das ruas. Agora multiplique essa imagem por centenas, por milhares. Esse seria o retrato do mundo se a peste negra tivesse levado metade da humanidade. Com tantas mortes em tão pouco tempo, as estruturas sociais simplesmente deixariam de funcionar. Governos locais entrariam em colapso, os sistemas feudais ficariam sem trabalhadores, sem cobradores, sem senhores para mandar e sem servos para obedecer. Em algumas regiões, vilas inteiras desapareceriam, literalmente. Sem ninguém para manter as plantações, cuidar de rebanhos ou coletar água, a natureza retomaria o espaço, como uma floresta crescendo sobre os escombros da civilização. E isso não seria só nas zonas rurais. Nas cidades, a elite fugiria para o campo, abandonando bairros inteiros. Hospitais ficariam sobrecarregados quando existiam, e a coleta de corpos daria um trabalho impossível. Muitos corpos acabariam jogados em valas comuns, sem nome, sem cerimônia. O medo geraria desespero. O desespero traria violência. E com a autoridade em queda, o caos viraria a nova ordem. Bandidos, fanáticos e até falsos profetas tomariam conta de regiões onde antes havia ordem. Em alguns locais, surgiriam comunidades isoladas, tentando sobreviver sem contato com o resto do mundo, o embrião de futuros reinos ou de sociedades completamente novas. Em meio a tudo isso, um mundo silencioso, onde as maiores construções da humanidade ecoariam o vazio de sua ausência. Mas a verdadeira mudança ainda estava por vir. O que acontece quando os pilares do poder, dinheiro, fé e sangue real desmoronam junto com a população? Quando a realidade se transforma num pesadelo, o ser humano reage de diferentes formas. E no mundo onde a peste negra exterminou metade da humanidade, o colapso social não viria apenas de fora, mas também de dentro das pessoas. Sem explicações científicas, o medo virou combustível para o fanatismo. Muitos acreditaram que a peste era um castigo divino, um juízo final enviado por Deus. Com isso, surgiram os chamados flagelantes, grupos de homens que marchavam pelas cidades se chicoteando publicamente, tentando espiar os pecados da humanidade. Em algumas regiões, minorias foram perseguidas e massacradas. Judeus, estrangeiros, hereges, qualquer um poderia ser culpado pela praga. Um surto de histeria coletiva que, no mundo ainda mais devastado, poderia se transformar em uma época de inquisições brutais e guerras religiosas sem fim. Mas nem todos buscaram um sentido espiritual. Muitos simplesmente desistiram. O niilismo tomou conta. Se tudo vai acabar, por que se importar? Pensavam alguns. O que levou ao aumento do crime, do hedonismo e da indiferença completa pela vida. Enquanto isso, o êxodo rural ganhava força. Quem vivia nas cidades tentava escapar para o campo, longe das multidões, longe da peste, mas ao fugir levavam o vírus com eles. E o campo, antes visto como refúgio, tornava-se um campo de contágio e abandono. A estrutura familiar tradicional se rompia, crianças órfãos vagavam pelas estradas, monges abandonavam os mosteiros, padres se recusavam a dar extrema-unção, o senso de comunidade se dissolvia. Esse era o novo ser humano, assombrado, isolado e desconfiado. Um sobrevivente de um mundo que já não fazia sentido. Mas como toda grande tragédia, novas ideias nascem da ruína. Veremos como esse trauma coletivo poderia transformar para sempre a política, a economia e o poder das religiões. A economia medieval era como uma teia frágil, conectada por trabalho manual, produção agrícola e laços de servidão. Quando a peste levou metade da população, essa teia se rompeu com violência. Com menos pessoas vivas, não havia quem plantasse, colhesse ou transportasse alimentos. Em muitas regiões, colheitas inteiras apodreceram nos campos, sem braço para colhê-las. O preço dos alimentos disparou, mas havia tão pouca gente para comprar que o ouro perdeu o valor diante do pão. O sistema feudal que sustentava reinos inteiros entrou em colapso. Os senhores feudais perderam seus camponeses, os castelos seus soldados, as fortalezas seus servos e sem exército, sem comida, sem tributos.
O poder desses nobres derreteu como neve no sol. Em resposta, os sobreviventes começaram a negociar sua força de trabalho. Agora quem trabalhava tinha um poder, e não o contrário. Isso deu início a uma revolução silenciosa. O camponês pobre passou a exigir pagamento, liberdade ou terras em troca de seus serviços. Nos centros urbanos, o comércio estagnou. As rotas comerciais ficaram mais desertas, portos, armazéns e feiras totalmente vazios. Mercadores abandonaram suas caravanas. Cidades comerciais como Veneza, por exemplo, antes vibrante, agora virou uma cidade fantasma. E sem comércio, o dinheiro perdeu movimento. Ricos ficaram pobres da noite para o dia. Moedas se acumularam em cofres trancados, inúteis diante da fome. A escassez também atingiu o conhecimento. Artesãos, ferreiros, arquitetos, professores, muitos morreram. Seus saberes foram perdidos ou interrompidos por gerações. O mundo não apenas ficou mais pobre, ele ficou mais vazio. Mas mesmo em meio ao colapso, surgiram sementes de transformação. Quando a peste levou metade da humanidade, ela não escolheu entre ricos ou pobres, reis ou camponeses. Todos sangravam igual, todos morriam igual. Com isso, muitas linhagens reais e casas nobres foram completamente exterminadas. Reinos inteiros se viram sem herdeiros legítimos, sem sucessores diretos e até sem alguém com sangue azul para sentar no trono. Imagine a Inglaterra, a França, o Sacro Império Romano Germânico, todos com linhagens partidas ao meio. Príncipes mortos, duques desaparecidos, condes enterrados em valas comuns. Isso geraria um efeito dominó, crises de sucessão, guerras civis, disputas sangrentas pelo poder, e com tantas perdas simultâneas, o conceito de nobreza de sangue começaria a ruir. Afinal, de que serve um título se não há ninguém que o carregue? Com a aristocracia dizimada, novos líderes surgiriam, muitas vezes entre os sobreviventes do povo, entre comerciantes, generais e até oportunistas. Esse vácuo de poder seria perigoso. Em algumas regiões, surgiriam ditadores locais, tiranos que tomariam territórios à força, justificando seu domínio como necessário em tempos de caos. Em outras, poderosas alianças familiares se formariam para manter o controle, mas sem tradição, sem direito legítimo, o conflito seria constante. Em uma Europa fragmentada, instável e volátil, um continente onde o poder muda de mãos como uma tocha em meio ao incêndio. Em meio a tudo isso, a Igreja, antes a grande estabilizadora da Idade Média, também enfrentaria o maior desafio de sua existência. Por séculos, a Igreja Católica foi o pilar da civilização ocidental. A fé era mais do que espiritual, era lei, educação, moral, governo. Mas quando metade da humanidade caiu, Deus parecia ter ficado em silêncio. Durante a pandemia, padres, monges e bispos morreram em massa, sem tempo de formar novos. Igrejas ficaram vazias, mosteiros foram abandonados. O povo, desesperado por respostas, olhou para o alto e não viu sinal de salvação. Se Deus era justo, por que as crianças morriam primeiro? Se a fé era verdadeira, por que os templos não os protegiam? Se os santos curavam, por que ninguém curava mais? Esse silêncio destruiu a confiança. A autoridade da igreja enfraqueceu como nunca antes. Além disso, o fanatismo e os massacres cometidos em nome da fé, como as perseguições a judeus, leprosos e estrangeiros, deixaram marcas profundas. Muitos viram nesses atos não justiça, mas desespero e crueldade. E quando a fé falha, ideias novas começam a nascer. Grupos heréticos começaram a se multiplicar. Novas interpretações do mundo surgiram, seitas, cultos, filosofias alternativas e até movimentos que misturavam ciência, magia e espiritualidade. Alguns pregavam um novo recomeço da humanidade, outros, o fim iminente. No mundo despedaçado, a religião deixou de unir e passou a dividir. E com isso, o poder central da Igreja Católica, antes incontestável, começou a ruir como as muralhas de um castelo esquecido. Mas no meio da ruína, algo se agitava, porque quando o velho mundo morre, o novo começa a respirar. Imagine olhar para o mapa da Europa e ver espaços vazios onde antes existiam reinos.
Territórios sem bandeira, sem rei, sem leis, cidades que sumiram, vilas esquecidas, estradas que ninguém mais usa. Com metade da humanidade extinta, o mapa político do mundo medieval seria reescrito à força. Algumas nações desapareciam por completo, outras se fragmentaram em pequenos domínios locais, e nesse vácuo, novos poderes surgiram. O surgimento de zonas abandonadas se tornaria um refúgio para bandidos, mercenários, cultos religiosos ou sociedades secretas. Sem autoridades para impedi-los, esses grupos criariam suas próprias leis, costumes e até moedas. Portos e cidades comerciais que resistissem, mesmo isoladas, poderiam crescer em influência. Uma simples vila costeira com alimentos e um líder forte poderia virar um novo reino em poucos anos. E nos territórios onde o conhecimento sobreviveu, como bibliotecas, universidades ou enclaves de monges estudiosos, um novo tipo de liderança intelectual começaria a florescer. Talvez o início de uma era onde o poder não vem da espada, mas do saber. Novas fronteiras seriam redesenhadas, novas línguas e dialetos surgiriam e povos inteiros se reinventariam. E mais, impérios distantes, como os reinos árabes, chineses ou africanos, poderiam ganhar protagonismo. Com a Europa despedaçada, o eixo do mundo se moveria. O que foi centro vira periferia e o que foi esquecido agora lidera. Mas não é só o mapa político que muda. A mente humana começa a se transformar nesse novo mundo, e com isso pode acelerar um renascimento cultural inesperado. A morte em massa não destrói apenas corpos, ela destrói certezas, e nesse vácuo de sentido surge uma nova forma de pensar. Depois do horror da peste negra, o ser humano cercado pela morte começa a valorizar a vida de uma forma nunca vista antes. As pessoas não aceitavam mais explicações vagas, dogmas ou promessas de salvação. Afinal, onde estavam essas promessas quando as crianças morriam nos braços de seus pais? Nascia o desejo de entender o mundo com os próprios olhos. Filósofos, estudiosos e médicos sobreviventes começaram a trocar ideias, não mais baseadas em tradições sagradas, mas em observações e em experiências e em razões. Isso poderia antecipar em séculos o que chamamos de renascimento. O estudo da anatomia, o uso da medicina baseada em ervas e experimentos, a geometria aplicada na arquitetura, a astronomia para entender o céu real e não só o celestial. A ciência, ainda tímida, começaria a respirar. A imprensa, por exemplo, poderia surgir mais cedo. A alfabetização se tornaria uma arma de sobrevivência. O conhecimento, antes preso aos mosteiros, seria espalhado por necessidade, para curar, para cultivar, para organizar. E junto com isso, um novo humanismo ganharia forma. O ser humano passa a se ver como centro de sua própria existência, dono do próprio destino. A arte muda, a literatura muda e a fé também muda. A vida deixa de ser apenas um caminho até o céu e passa a ter o valor aqui, na terra. Mas toda mudança tem um preço, e nesse novo mundo cheio de ideias revolucionárias, o risco seria outro. Que tipo de poder surgiria se alguém decidisse manipular essa nova era em benefício próprio? Neste último tópico, exploraremos como esse futuro alternativo poderia gerar novas potências e ideologias globais. Quando o mundo antigo morre, alguém precisa construir o novo. E neste mundo devastado pela peste, quem controla as ideias controla o futuro. Com o colapso das monarquias, a fragmentação da igreja e a ascensão do pensamento racional, novas ideologias surgiriam para ocupar o vazio deixado pelas antigas estruturas. Algumas sociedades poderiam se reorganizar com base no coletivismo extremo, onde tudo é compartilhado para garantir a sobrevivência. Comunidades autônomas, sem reis nem clero, onde a democracia surge do desespero, uma proto-república nascida do caos. Em contrapartida, outras regiões poderiam cair sob o domínio de novos tiranos carismáticos, líderes que prometem ordem e segurança em troca de liberdade. Um embrião de regimes totalitários com bandeiras novas, mas métodos familiares. Também poderia surgir uma nova forma de fé, uma religião sincrética que mistura ciência, espiritualidade e simbolismos da peste. Um culto à vida, à cura ou até mesmo à própria morte como entidade divina.
E enquanto os sobreviventes mais jovens, eles crescem num mundo onde tudo é possível e nada é certo. Um mundo em reconstrução onde o conhecimento é poder, a vida é frágil e a fé uma escolha pessoal. Essa geração poderia criar uma nova renascença ou um império fundado sobre as cinzas de um velho mundo que se esqueceu de como mudar. No fim das contas, a pergunta não é o que a peste matou. A pergunta é o que nasceu depois que ela passou. Com a humanidade reduzida pela metade, o impacto ambiental seria brutal, mas positivo. Menos fazendas, menos exploração, menos guerras, as florestas voltariam a crescer, os animais retornariam às regiões antes ocupadas, a terra teria uma chance de respirar. Mas o preço disso seria o isolamento. Cidades afastadas perderiam contato, a tecnologia sem a mão de obra em massa regrediria ou avançaria em ritmos desiguais. Alguns lugares viveriam uma nova idade das trevas. Outros talvez descobririam soluções radicais para sobreviver. O planeta seria mais silencioso, mais puro, mas também mais solitário. E se a peste negra realmente tivesse levado metade da humanidade, talvez a história que conhecemos fosse apenas um eco do que poderia ter sido. Um mundo despedaçado, renascendo entre ruínas, com novas fronteiras, novos deuses e novos perigos. Agora me diz, você acha que a humanidade teria aprendido com esse colapso ou cometido os mesmos erros, só que em outro período? Porque se 2020 nos ensinou algo, é que mesmo depois de séculos, o medo e o caos ainda sabem nos visitar. Se você curtiu essa viagem no tempo e nas possibilidades, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio da nossa série E Se, onde a história vira imaginação e a imaginação ganha vida. Até a próxima!